O traficante vai ficar preso em flagrante. O usuário vai para casa. Juizado especial criminal. Segunda coisa, as penas são elevadas. Sim, as penas são elevadas. E não pode haver a substituição por pena restritiva de direitos. Como Madeira. Traficante, para a lei, não pode prestar serviços à comunidade. Ok? Agora veja, eu te expliquei rapidamente as divergências de tratamento, as diferenças de tratamento entre o usuário e o traficante. Mas como fazer para distinguir? Porque, efetivamente, eu te dei duas situações limite. 2 cigarros de maconha e 1 tonelada de heroína. Mas você deve pensar comigo. Ou, melhor dizendo, deve pensar aí, na sua residência. Você deve olhar e pensar, mas, professor Madeira, isso não é o comum das coisas. Não é comum o sujeito ser pego com 1 tonelada de heroína. E nessa situação, quando o sujeito é pego, por exemplo, com, sei lá, 20 cigarros de maconha. 20 cigarros de maconha é tráfico de drogas ou não? Depende. Olha, vou revelar para os senhores uma coisa. Falo agora como juiz de direito que sou. Não é simples diferenciar na prática a figura do traficante e do usuário. Isso é muito difícil. Vejam, senhores, vejam. A lei dá parâmetros para fazer essa diferenciação. Que parâmetros, Madeira? Porque se a lei dá parâmetros, fica fácil. Mais ou menos. Olha os parâmetros da lei. Em primeiro lugar, a quantidade de droga. Em segundo lugar, as circunstâncias em que ocorre a apreensão desta droga. Em terceiro lugar, ela nos diz o modo de acondicionamento da droga e o local em que é feita essa prisão. 20 cigarros de maconha, por si só, não quer dizer tráfico de drogas. Por si só, não. É óbvio que 3 toneladas da droga quer dizer tráfico. Agora, quantidades menores, por si só, não querem dizer isso. E esse é o grande problema do combate ao tráfico de drogas. Porque eu vou lhes dizer, gente, vamos pensar. E isso eu imagino que seja comum em todas as cidades do Brasil. O sujeito, quando vai comprar droga, ele não vai comprar droga num shopping center. Ele vai comprar droga num local que normalmente as pessoas sabem que é usado para o tráfico. Os traficantes, por sua vez, o que eles fazem? Eles não andam com grandes quantidades da droga. Não. Para quê? Para deixar o juiz em dúvida na hora da prisão deles. Sim. Veja, se eu sou traficante, o que eu vou pensar? Eu fico com um pouquinho de droga comigo e deixo o resto da droga escondida. Quando vão comprar, o que eu faço? Eu vou lá, pego a droga nesse local escondido e entrego para o comprador. Entendeu? Os critérios da lei, por si só, não são suficientes. Eu tenho que ver sempre a situação do caso concreto. Madeira, espera um pouquinho. Se a pessoa tiver com 1 cigarro de maconha, como é que eu vou provar que é tráfico? 1 cigarro. 1 cigarro pode dar tráfico de drogas? Pode. E eu te provo. O policial fica lá de campana. O que é isso? Ele fica lá escondidinho. Fica lá escondido. Daí, ele testemunha que várias pessoas vão comprar droga do sujeito A, do traficante. E ele e o parceiro dele ficam lá olhando. Filmam até. E aí? O que acontece? Eles vão e prendem o sujeito em flagrante. Prenderam em flagrante, encontram 1 cigarro de maconha, mas encontram vários trocados, ou seja, muito dinheiro, encontram lá R$1.000. Eles prendem o sujeito ao final do dia, encontram R$1.000. E aí? R$1.000 e o sujeito não justifica a origem do dinheiro. Ora, se eu tenho depoimentos de policiais que falam que viram pessoas entregando dinheiro para o traficante e dele recebendo um pacotinho.
Se foram apreendidos R$1.000 e a pessoa é desempregada, não justifica a origem, veja, há aí a efetiva comprovação do tráfico de drogas. Entenderam essa questão? Está claro? Veja, eu também lhes quero chamar a atenção para aquilo que, na minha opinião, foi um dos maiores acertos do legislador. Sim, é a figura daquele chamado traficante recreativo. Como assim? Olha, na lei anterior, havia uma indefinição. Vamos pensar num sujeito que queira fumar maconha com os amigos. Chamada roda de fumo. O que o sujeito fazia? Ele chegava, enrolava o cigarro, chamava uns amigos e todos consumiam juntos. Eu lhes pergunto, nesse caso, na lei anterior, o sujeito era punido como traficante ou como usuário? Olha que situação. O sujeito tem a droga consigo, os amigos falaram, vamos fumar? Vamos. Eles formam uma rodinha, enrolam um cigarro e fumam. Na lei anterior, havia uma bruta divergência. Havia uma divergência se esse sujeito seria usuário ou traficante. Cada juiz condenava de um jeito. E havia uma insegurança jurídica muito grande. Porque, vamos ser sinceros, o meu entendimento é o de que esse sujeito não era traficante, era assim que eu julgava. Mas como, Madeira, ele está passando a droga para os outros? Cuidado. O traficante, ele quer difundir o uso, disseminar o uso e receber por isso. Porque torna as pessoas viciadas. Essa pessoa que eu estou mencionando era apenas o uso recreativo da droga com amigos. Não me parece razoável punir um adolescente não, mas um adolescente não poderia, mas um sujeito maior de 18 anos, um universitário, ou mesmo um trabalhador, não seja universitário, que está fumando maconha com os amigos. Não me parece razoável, é desproporcional. Uma coisa é o sujeito que vende, outra coisa é o sujeito que fuma com os amigos. Pois a lei acertou nesse quesito. Por que a lei acertou? Porque ela fez uma diferenciação. Ela criou um crime próprio, uma figura própria. Aquele que usa a droga com os amigos, ele não é considerado nem traficante por si só, nem usuário por si só. É uma figura autônoma na lei de drogas. Entenderam isso? Vamos fixar aqui, fazer um condensado do que a gente falou. Eu te falei de 3 figuras. Em primeiro lugar, eu te falei da figura do usuário. O usuário pode ter pena de prisão? Não, não tem pena de prisão para ele. Ele é levado, caso seja surpreendido na posse da droga, ele é levado até a delegacia, lavra-se um termo circunstanciado e ele vai para casa. Não posso prendê-lo, deixá-lo preso na delegacia. Ok? E o tráfico? A figura do traficante? A figura do traficante não. O traficante, ele vai ser preso em flagrante, a liberdade provisória dele é vedada. E a gente vai falar disso no segundo bloco, se der oportunidade. O que é essa liberdade provisória vedada? O que acontece nesse caso? Veja, a diferenciação dos dois é dada pela própria lei. Por diversos fatores como, por exemplo, a quantidade da droga. Mas isso por si só não basta. Por si só isso não basta. Além disso, a lei cometeu um acerto tremendo, que foi distinguir a figura do traficante da figura daquele que usa a droga recreativamente com os amigos. Este não é efetivamente um traficante. Tudo bem? Ok? Vejam, antes de insistirmos nessa questão da lei de drogas, há um aspecto que eu quero frisar muito bem: a quantidade. Porque é muito comum você achar que uma quantidade enorme, por si só, gere tráfico. Ou, ao contrário, uma quantidade pequeníssima,
por si só não gere tráfico. Cuidado.